Oi, Lala. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bênção, minha amiga. Eu tô aqui ouvindo uma música tão linda. E assim, eu sempre gosto de começar com uma oração esse momento, para que as pessoas vão chegando, né? Para que elas comecem a vir aqui para a live. E antes de começar, eu estava aqui orando para o Senhor e falando para Ele: Senhor, traz de volta, Senhor, aquelas que estão em cativeiro, Senhor, tão pesados que elas não conseguem louvar ao Senhor, que elas não conseguem abrir as suas bocas para louvar ao Senhor, para clamar ao Senhor, que às vezes estão sem forças, né? Amém. E quero que você seja bem-vinda aqui. Esse é um projeto que nasceu no coração de Jesus, que se chama Café da Mamãe com Jesus. Foi uma forma que eu criei para poder levar a palavra do Senhor, né, às minhas seguidoras, e realmente cumprir o meu propósito para o qual eu fui chamada. E nessa minha trajetória, Lala, você sempre teve muita importância. Talvez você nem saiba o quanto você foi importante em muitos momentos da minha vida. O seu testemunho me levou a desejar estar mais perto do Senhor. E quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, querida, é um privilégio. Você é uma mulher de Deus. Realmente é um privilégio estar aqui com você hoje. Amém, amém. E quando a gente conversou, né? Quando eu vi você entrando na minha live, eu falei, gente, como que eu esqueci de convidar a Lala para essa live aqui, que é uma pessoa tão abençoada, né? E a gente não tem se visto, né? E quando nós conversamos, né, que você expressou a vontade de falar sobre o projeto Amor, eu falei, mas é uma live de oração e a gente vai falar sobre violência doméstica. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E quando eu fui fazer a janta, Deus falou comigo claramente. O título da live. Eu pedi para o Senhor, né? Eu falei, Senhor, fala comigo, né? O que o Senhor deseja falar nessa live, né? E Jesus falou a seguinte frase no meu coração: saia do cativeiro. Eu quero que você mostre para as mulheres que estão presas num cativeiro emocional, que eu quero trazer libertação para a vida delas. E eu falei, Amém. nossa, Senhor, como Deus é precioso, né? Como Ele encaixa as coisas, né, minha amiga? Como Ele sabe a forma de agir, de trazer aquela palavra de amor dele, né, para o nosso coração, porque Ele não deseja que a gente fique no lugar que a gente está. Ele deseja trazer libertação para essas mulheres que estão aprisionadas, para esses homens. Tem homens aqui também na nossa live, homens que estão aprisionados, né? Homens que também não estão expressando a vontade do Pai, não estão vivendo aquilo que o Pai planejou para que eles vivessem, né? E não tem ninguém, não tem outra pessoa que não seja você a tomar a decisão. É Né? Eu verdade. falo assim que não são sentimentos, são decisões que a gente precisa tomar. A gente não precisa esperar sentir vontade de tomar, a gente precisa tomar a decisão de sair do cativeiro que Satanás nos colocou, das amarras que ele colocou na nossa vida, de repente por termos ouvido demais o mundo, né? Por termos ficado muito atentas àquilo que o mundo está pedindo e nos esquecemos de ouvir a voz do Senhor para a nossa vida. Então, que nessa manhã seja uma manhã de libertação para Em aquelas nome. mulheres que estão, para aquelas mulheres e homens que estão cativos, que estão num cativeiro de Satanás, de engano, num cativeiro de mentira, que hoje caia por terra todas as mentiras que Em foram nome. criadas na Em mente nome de dessas Jesus. pessoas para afastá-las de Em nome Jesus. de Jesus. E eu quero fazer uma oração nesse momento. Amém. E enquanto eu oro, eu quero pedir para vocês, meninas, mandarem o aviãozinho aqui para outras pessoas, para que outras pessoas vão chegando aqui na nossa live.
E eu quero fazer essa oração antes de você começar, tá, Lala? Senhor Deus amado Pai, Senhor, que o nosso pecado, Senhor, não nos separe do Senhor. Pai, que nesse momento, ó Deus, o Senhor venha com o teu poder e a tua unção libertar, Senhor, os cativos, Senhor. As pessoas que estão cativas, que estão num deserto, Senhor, que estão numa prisão, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma manhã de libertação de alma, Senhor. Pai, que tudo aquilo que foi criado na mente dessas pessoas que estão aqui escutando a tua palavra, aquelas pessoas que acham que nunca vão aprender a palavra de Deus, aquelas pessoas que Satanás lança pensamentos de derrota sobre a vida delas, que elas jamais trarão frutos para o Senhor. Senhor, esses pensamentos, Senhor, que não são teus, que caiam por terra hoje pelo sangue do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui nessa live, Senhor, a cura, a libertação, Senhor, das feridas emocionais. Senhor, a libertação, Senhor, da mente dessas pessoas. Pai amado, que hoje elas te conheçam de perto, Jesus. Pai, que essa live seja um momento, Senhor, de o Senhor tratar ao coração de cada uma delas, ó Deus. Pai, que o Senhor venha trazer uma palavra direto do teu trono, Senhor, sobre a vida da Lala, Senhor. Pai amado, eu sei, Senhor, o quanto essa mulher, Senhor, tem sido importante na tua obra, Jesus. Pai, talvez ela nem saiba, Senhor, quantos lares, Senhor, o Senhor já usou ela para salvar, para restaurar, Senhor. E que nessa manhã, Senhor, seja mais um momento de restauração, Senhor, através dessa live, Senhor, de oração. Oh, Pai amado, começa, Senhor, a quebrar todas as cadeias, Senhor, que estão impedindo essas mulheres de se achegarem até essa live, de ouvirem, Senhor, a porção que o Senhor tem hoje para nós. Senhor, que aquelas que estão aqui fiquem até o fim, Senhor, para que elas entendam o teu propósito, Senhor, para que elas entendam aquilo que o Senhor deseja falar ao coração delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos o nosso café da mamãe com o Senhor. Pai, o Senhor é o nosso convidado principal. Em nome de Jesus, vem se assentar conosco e que cada uma que está nessa live possa sentir a presença, a doce presença do teu Espírito Santo aqui. Senhor, e quebra as cadeias, Senhor, nesse momento, para que a tua palavra entre no nosso coração, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amiga. Amém. A gente fica emocionado, mas é o amor de Deus que nos constrange, né, Flávia? Amém. Eu não sei se todo mundo me conhece, eu queria me apresentar. Eu sou a Maria Ângela, sou casada com o Enzo há 26 anos. Tenho uma filha, Rebeca, de 11 anos. Sou economista, consultora econômica. Sou conselheira da Igreja Sal da Terra, do Alphaville. Faço parte também do Conselho das Mulheres do Projeto Amor de Combate à Violência Intrafamiliar. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês que estão aqui nos assistindo, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar a respeito de cativeiro e de sair desse cativeiro, né, Flávia? Então, no meio da pandemia, no início da pandemia, algumas mulheres decidiram ler a Bíblia. E o nosso estresse era tão intenso, porque a gente não sabia o que iria acontecer, que a gente lia a Bíblia todos os dias, de segunda a sábado. A gente começava por volta das 9h30 da manhã, todos os dias, e ia até as... Uai, meninas, espera aí, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu colocar ela lá de novo. Só um minutinho, meninas. Acredito que eu não tô conseguindo colocar ela. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Aqui, de novo. Uai, o que aconteceu? Uai, pareceu assim, concluiu e caiu.
Meu Deus, que coisa louca. Mas vamos, minha amiga. Então, nós começamos a estudar a palavra de Deus e nesse meio tempo a gente começou a receber mensagens de mulheres que estavam dentro da sua casa sofrendo todo tipo de violência emocional, física, sexual e psicológica. E nós entendemos que a gente não podia ficar dentro das nossas casas e não fazer algo pelas mulheres. No primeiro momento, o nosso projeto, o Projeto Amor, ia lidar especificamente com a violência contra a mulher. Mas nós fomos procuradas por homens que estavam sendo violentados ou que foram violentados quando crianças. E nos pediram para também tratar a respeito da violência contra os homens, contra as crianças, os adolescentes. Depois nós fomos abordados pelo Ministério dos Direitos Humanos com uma reportagem sobre a violência contra os idosos. Então, em acordo, nosso projeto nasceu 100% virtual, nós nunca tivemos um encontro que não seja virtual. E tudo roda no virtual, é 100% digital, né, na verdade, não é virtual, é digital. E a gente procurou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a Coordenadoria de Combate à Violência contra a Mulher, e recebemos muito apoio da desembargadora e do juiz Vitor Umbelino, que nos apoiou, nos ensinou, nos deu material, nos forneceu a cartilha. E hoje, aqui na sua live, eu queria falar como, assim, a maior graduação que eu tenho é de ser uma serva do Senhor. Amém. Tudo isso que eu falei a respeito de mim não tem nenhum significado maior do que ser uma mulher que um dia teve um encontro com Jesus há 17 anos atrás. E Amém. ele me libertou de todo o cativeiro. E ele me tirou de todas as minhas... Gente do céu, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui o que acontece. Eu não sei o que acontece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar pelo meu pessoal, pode ser? Pode ser. Eu entro de novo, vou sair e entro de novo, tá? Tá. Aí você não põe para transmitir ao vivo pelo projeto, não, só no seu, tá? Tá. É só você me chamar que eu vou te adicionar, tá? Tá, beijo. Vamos lá, meninas. Eu não sei o que está acontecendo, mas de repente aparece aqui que saiu e simplesmente não, eu não consigo nem adicionar ela novamente. Mas nós cremos que está tudo dentro do propósito do Senhor, né? E que é Ele que vai nos ajudar aqui. Meninas, engraçado, eu não consigo nem adicionar ela aqui. Intercede mesmo, meninas, porque realmente travou tudo aqui para mim e eu não consigo sequer achá-la lá aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Lá. Vamos ver se eu consigo. Amém, meninas. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. É a primeira vez que isso acontece. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Agora tá aqui aguardando lá. Isso. Deu certo, em nome de Jesus. Pronto. Nunca Então, aconteceu isso. há 17 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus e Jesus me libertou de todos os cativeiros que eu vivia. E desde que a Flávia me convidou para fazer parte dessa live, Deus tem falado comigo assim tremendamente a respeito do cativeiro, meninas. E eu queria fazer uma analogia sobre a violência autoafligida, que é a violência que a gente comete em nós mesmas. Então, quando a Flávia falou na oração dela
que é uma decisão e que é uma escolha nossa, ela tem toda a razão. Amém. A violência, o combate à violência, ele atua em 3 áreas. Na violência autoafligida, na violência interpessoal e na violência em grupo, que é a violência, às vezes, racial, religiosa. Mas eu quero, nessa live, falar sobre a violência que nós cometemos em nós mesmas. O que é cativeiro? Cativeiro é um lugar onde você está escravizada. Um lugar onde você está em situação de escravidão, privação de liberdade. No dicionário fala que você está cativo, solitário, em solidão. E Deus me trouxe à memória quando o povo de Deus estava preso no Egito. E hoje eu queria falar de 3 formas de cativeiro que a gente pode viver na nossa vida espiritual, física ou emocional. Você pode estar cativa, como o povo do Egito estava cativo, preso, escravizado lá no Egito, sem poder ter escolha de sair daquele lugar, de usufruir das suas escolhas e das suas convicções de fé. Mas você pode estar cativo emocionalmente. E cativo emocionalmente, aquele povo que estava cativo fisicamente, eles também eram cativos emocionalmente. Apesar de conhecer a Deus, apesar daquele povo ter uma experiência com Deus, conhecer a palavra, Moisés ter sido levantado no meio daquele povo para dar uma direção para eles, para tirá-los daquela escravidão física que eles viviam no Egito. Aquele povo saiu do Egito. Em Êxodo 33, olha como Deus sabia que aquele povo não era escravo apenas fisicamente, mas era escravo emocionalmente. Em Êxodo 33, eu queria ler um texto que fala o seguinte, Êxodo 13, 17. Se alguém quiser colocar aí nos comentários, Êxodo 13, 17 fala assim: depois das 10 pragas do Egito, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Meninas, em nome de Jesus, Deus não levou o povo por um caminho que era mais perto para sair daquela escravidão do Egito. Pois disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra se torne ao Egito. O que era o Egito? O Egito era um lugar de escravidão, de chicote. As pessoas viviam um tempo médio de vida, a expectativa de vida no Egito era de 30 anos. Então, as pessoas viviam a média de 30 a 35 anos. Tamanha era a tortura física que elas sofriam. Mas Deus sabia que elas também não estavam apenas num cativeiro físico, elas estavam num cativeiro emocional. E Deus levou elas para um caminho mais distante para que elas pudessem entrar, então, num lugar chamado deserto. E quando a Flávia falou sobre cativeiro emocional, eu queria falar para vocês aqui sobre o cativeiro emocional. Onde que está o cativeiro emocional? O cativeiro, mamães, começa dentro da nossa casa, no núcleo familiar. Quando a gente, como mãe e pai, começa a mostrar para os nossos filhos atitudes que não estão em conformidade com alguém que teve um encontro com Deus e é livre. Então, quando eu subjugo a mamãe, ou quando a mamãe subjuga o filho, ou quando há uma situação de violência dentro da minha casa, eu estou escravizando emocionalmente não somente a mim ou ao meu esposo, mas aos meus filhos que estão assistindo aquela situação de violência emocional e psicológica. E aquela criança, se eu tiver 3 filhos, a estatística diz que 35% das crianças vão repetir aquela situação que ela viveu quando ela era criança. Seja de violência emocional, seja de violência psicológica, seja de violência física.
Então, há uma responsabilidade entre eu e meu esposo, no meu núcleo familiar, da forma como eu me comporto e como eu lido com as minhas emoções, com as emoções dos meus filhos e com as emoções do meu marido. Por quê? Porque eu estou empreendendo na mente da criança e principalmente na primeira infância, é que praticamente toda a nossa emoção é constituída. Eu estou ensinando para ela que ela não precisa respeitar, que ela não precisa honrar, que ela não precisa entender as individualidades, a singularidade de cada um, a singularidade do papai, a singularidade da mamãe, a singularidade da criança, os desejos da criança. Eu preciso ouvir o meu filho, olhar no olho dele. Eu preciso levar uma vida condizente com aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado para que eu possa criar filhos saudáveis. Amém. Mas e eu, como adulto, como que eu faço para romper esse ciclo da violência? Lá no nosso projeto, Projeto Amor, quem estiver nos assistindo e quiser nos visitar na página do Instagram, @pprojetoamor, você vai ver uma cartilha que nós colocamos lá à sua disposição, falando sobre todos os tipos de violência. Quais são os tipos de violência? E lá tem uma lâmina muito importante que fala sobre o ciclo da violência. O ciclo da violência, ele é um círculo que você começa numa situação um pouco favorável, o estresse aumenta. Quando o estresse aumenta, ocorre a violência, seja física, seja psicológica, seja emocional. E depois há um falso arrependimento, que a gente que é cristão sabe que arrependimento é uma transformação de mente. Então, o que acontece, na verdade, é um pedido de desculpa, uma pequena lua de mel, e a pessoa se submete novamente àquele ciclo, que é um ciclo da violência, que às vezes é extenso, que pode acontecer às vezes uma vez por ano, e a Coordenadoria de Combate à Violência entende, né, e todos os psicólogos entendem o ciclo da violência, que ele vai ficando mais curto e pode até chegar a um momento de até feminicídio, suicídio, né? Então, nós estamos aqui para falar sobre essa escravidão e cativeiro emocional. Como que eu vou romper? Eu preciso romper esse ciclo. E como que se rompe o ciclo da violência que já está instalado? Às vezes você que está nos assistindo não está sendo violentada. Não está sofrendo a violência nem psicológica, nem emocional, nem física. Mas você é escrava das suas emoções, do que você viveu quando criança. Exatamente. E você precisa voltar. Muitas vezes é difícil a gente falar isso, mas muitas vezes a gente precisa voltar lá atrás e buscar quem nós somos quando a gente era criança e ficou esquecido num passado bem distante. Eu preciso ir lá, entender aonde que eu fui defraudada na minha singularidade como mulher. Aonde que eu fui violentada? Em que lugar da minha infância que eu deixei de me sentir amada por Deus? Em que lugar da minha infância que eu perdi a minha identidade? E eu voltando lá no meu passado, na minha infância, eu vou perdoar alguém que me abusou, alguém que me violentou. Às vezes eu preciso perdoar meu pai, às vezes eu preciso perdoar minha mãe, ou um vizinho, ou um colega de escola, ou alguém que de alguma forma foi usado por Satanás, porque a gente sabe que ele existe. Então foi usado por Satanás para destruir a minha autoestima e me deixar uma pessoa refém das minhas emoções. Qual lugar, qual ambiente que eu preciso procurar para me libertar desse lugar de cativeiro, onde eu sou cativa das minhas próprias emoções? Onde você não governa sobre as suas emoções, né? Porque quando nós temos o Espírito Santo, ele nos ajuda a governar sobre essas emoções. Não são as emoções que ditam aquilo que nós vamos fazer, né? Mas é o Espírito Santo, né? É a pessoa do Espírito Santo ao nosso lado, nos ajudando o tempo inteiro, né? Eu falo assim que para a gente governar sobre as nossas emoções, eu falo para as pessoas que me seguem aqui, você não consegue sozinha.
Você não vai conseguir sozinha. Você só consegue se você tiver a ajuda do Espírito Santo para sair do ciclo, né, Lala? Eu queria acrescentar, eu queria ler um texto da mulher samaritana. Porque a mulher samaritana é essa mulher emocionalmente adoecida que teve um encontro com Jesus e Jesus ressignificou todas as dores daquela mulher e Amém. conseguiu devolver para ela a identidade que ela tinha. Então, Amém. lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 9, Jesus encontra aquela mulher, que era uma mulher que estava no 5º casamento, de um homem que era casado, era uma mulher que ela tinha má reputação, então ela buscava água no poço da água no momento em que ninguém ia no poço buscar água. Ela estava buscando água ao meio-dia, no sol quente, num lugar deserto. Por que ela estava naquele lugar? Porque aquela mulher estava totalmente adoecida emocionalmente. Ainda que ela tinha ouvido falar que a salvação vinha dos hebreus. Ainda que ela sabia que tinha um Salvador, ainda que ela tinha ouvido falar da palavra, aquela mulher continuava doente emocionalmente. Então ela foi ali buscar água e teve um encontro com quem? Com o nosso resgatador. Tem alguém que pode te resgatar desse lugar. Esse resgatador é Jesus, ele pode te tirar. E se Amém. você aceitar e deixar e buscar um ciclo de relacionamento saudável para você andar, se você começar a alimentar o seu corpo e a sua alma da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você pode romper o seu cativeiro, quebrar o ciclo da violência e sair desse lugar onde você está sendo totalmente defraudada. E o que Jesus, olha como a conversa de Jesus no versículo 9 com a mulher samaritana demonstra todo o adoecimento que ela tinha. Ela vira para Jesus e fala assim: como sendo tu judeu, pedes a mim que sou samaritana? Ela se considerava inferior. Ela considerava Jesus um judeu, então o judeu era uma pessoa melhor do que um samaritano. Então ela mesmo tinha preconceito a respeito de quem ela era. Muitas vezes você, quando era criança, ouviu palavras que destruíram sua autoestima. Que você não ia ser ninguém, que você não ia dar conta, que você não servia para nada, que você era um estorvo, que você não nasceu para isso, que você deveria fazer outra coisa, que o que você faz, ou que você não deveria casar, que você não deveria ter filhos, que você, ao invés de ser morena, deveria ser loira, que ao invés de ser gorda, deveria ser magra, e você foi assimilando tudo aquilo que as vozes que chegaram até você tiveram o poder de entrar no seu coração e na sua mente. E ocupou um lugar que deveria ser o lugar do Espírito Santo, que te diz que você sim é imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos fez em Gênesis, e naquele momento ele estava com Jesus e com o Espírito Santo, e havia um conselho entre eles. Quando Deus decide fazer o homem, ele fala para o conselho: façamos o homem / mulher a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos. E ninguém pode dizer que nós não somos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Jesus responde para aquela mulher assim: se conheceras o dom de Deus e o que é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água viva. Amém. Então Jesus olhou para ela e falou assim: você não sabe com quem que você está falando. Você está falando com o próprio Deus. E se você quiser, eu vou te dar uma água que é viva e que você vai beber. E ela vai entrar dentro de você e vai limpar todas as suas emoções. E vai sarar todas as suas feridas. E você não vai mais ser essa mulher poço, mas vai ser uma mulher que flui rios de águas vivas e que através de você passa um rio de água viva e por onde ele passa floresce vida. Amém. Nós somos essas pessoas, homens, mulheres,
jovens, jovens mulheres, jovens homens, crianças, meninos, meninas, idosos, idosas, todos nós podemos ter um encontro com Jesus e deixar que Ele nos dê água viva, que vai ressignificar todas as nossas dores. Ah, Lala, mas você não sabe o que eu passei. Irmãs, não interessa o que você passou. Jesus pode dar um novo sentido em tudo que você passou. A Flávia falou que em alguns momentos eu fui importante na vida dela e eu queria falar para vocês sobre o meu testemunho bem rápido. Eu achei que ser uma mulher independente, com uma profissão importante, era tudo na vida. E que eu deveria ser essa mulher forte que enfrentava o mundo. E alguns momentos da minha vida na adolescência, eu até cheguei a falar que eu nunca ia ter filho num mundo tão perdido. Então, muitas coisas eu falei a respeito de mim mesma que eu não deveria ter falado. E quase tudo que eu falei se tornou uma verdade na minha vida. Eu me casei com 22 anos e tive vários problemas relacionais com meu esposo. Naquela época, sofri violência emocional, sofri violência psicológica, sofri violência patrimonial. Mas um dia, o meu marido teve um encontro com Jesus e foi completamente transformado. Amém, Jesus. E ele teve esse encontro e ele ficou uma outra pessoa. E eu olhava para ele e via que ele era diferente. Que as emoções dele tinham sido colocadas em boa ordem, como diz um salmo. E que ele era sereno, tranquilo, pacífico. E eu comecei a ler a Bíblia. E comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia da página 1. E a Bíblia diz, tem um versículo que diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus entrou no meu coração. E Deus foi trabalhando e ressignificando todas as coisas da minha vida. Inclusive, eu fui uma pessoa que até os meus 48 anos só usei o meu nome social, que era Lala. E quando eu comecei o projeto, há um ano atrás, um amigo falou, olha, Lala, Deus vai mudar o seu nome. Eu falei, vai mudar meu nome? Ele falou assim, ele vai te chamar de Maria Ângela. Porque quando Deus escreveu o seu nome no livro da vida, ele não escreveu Lala, escreveu Maria Ângela. Que interessante. E Maria Ângela é escolhida do Senhor. Amém. Então, Lala é apenas uma palavra de sílaba. Ela não tem um significado. E Deus foi restaurando todas as questões da minha vida, inclusive essa questão do meu nome. Porque Deus não chama a gente pelo nome social. Ele chama a gente pelo nome de batismo. Ele conhece a gente antes da gente nascer. Ele nos escolheu. Antes da gente nascer, ele já tinha me escolhido. E quando a gente decidiu trabalhar nesse projeto, para conscientizar as mulheres que talvez você nunca foi violentada fisicamente nem sexualmente, mas você está sofrendo a violência emocional há anos e não sabe como romper esse ciclo da violência. Quando Deus deu o primeiro mandamento, ele falou que era para a gente amar ele sobre todas as coisas. E depois era para a gente amar as outras pessoas como a gente ama a nós mesmas. Amém. Você precisa conhecer Deus para experimentar do amor dele. Experimentando o amor de Deus, você precisa se amar. Porque se a gente não se amar, a gente não consegue amar ninguém. Muitas mulheres rompem o ciclo da violência, acabam um primeiro relacionamento e vão para o segundo relacionamento e repetem toda a história e acabam sendo violentadas novamente. Então, não é uma questão de separação ou de divórcio, é uma questão de que eu preciso tratar as minhas emoções. Amém. Amém. Eu preciso ir lá, onde as feridas às vezes estão abertas, sangrando, e pedir para o Espírito Santo, vem, Senhor. Amém, Jesus. Cura as minhas feridas, sara as minhas dores, me mostra o caminho, me tira desse lugar. Porque em Gálatas
5 está escrito assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Amém, Jesus. Jesus nos libertou do cativeiro. Jesus tirou aquele povo do Egito e eles ficaram no deserto emocionalmente adoecidos 40 anos. Muitas vezes eu cuido de mulheres que não conseguem sair, são 10, 15, 20 anos no deserto e elas não conseguem sair. Porque elas estão emocionalmente cativas. E elas não conseguem romper. E essa manhã eu venho te falar, o Espírito Santo pode te ajudar a sair desse lugar. Amém, Jesus. Amém. O Projeto Amor te oferece um grupo reflexivo. A partir de quarta-feira da semana que vem, nós vamos abrir uma sala no Zoom para você entrar e falar sobre as suas dores. Amém. Nós vamos ter psicólogos, nós vamos ter pessoas especializadas para te ajudar a sair desse lugar de violência emocional e psicológica e romper. Porque aquele povo não saiu do deserto. Só quem tinha a mente transformada é que conseguiu romper aquele lugar do deserto e entrar na Terra Prometida. A maioria, a primeira geração ficou para trás. Porque ela acostumou a ser escrava no Egito. Presta atenção, Flávia. O ser humano se adapta a toda e qualquer situação de imposição, de violência e de defraudação física e emocional. Existe até uma doença em que o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Verdade. Por quê? Porque ela se acostuma com o cativeiro. E às vezes romper com esse cativeiro é muito desafiador. Então, a live que a Flávia faz toda terça e quinta, às 8 horas da manhã, é uma oportunidade que você está tendo de ouvir, de aprender e de ver mulheres. Amém. Eu sou uma mulher que consegui vencer o meu cativeiro. Eu venci o meu cativeiro, as minhas emoções, as minhas limitações, com a ajuda de Deus e com a ajuda de círculos relacionais saudáveis. Amém. Que tem a palavra de Deus como base e fundamento. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Mas com o Espírito Santo, nós podemos fazer tudo. Nós podemos prosseguir, andar, passar por aquele deserto e verdadeiramente pisar numa terra que é a terra prometida. E quando eu estava orando por essa live, né, essa madrugada, eu fiquei até 1 hora da manhã orando e falando: Senhor, quantas mulheres eu recebo todos os dias aqui, que estão presas nas suas emoções, como a gente falou, que colocam a sua alegria no outro, que colocam a sua dependência emocional no outro, mas não conseguem colocar a dependência emocional delas em Jesus. Essas pessoas precisam conhecer esse Deus que é capaz de transformar a história delas, né? E é por isso que Jesus me move todas as manhãs de terças e quintas, para que esse momento aqui seja um momento de curar as feridas, né? E eu fui essa mulher também, que Jesus pegou, curou as feridas. Eu não fui fruto de um lar violento, né? Só quem viveu isso sabe o quanto deve ser difícil, mas não importa a ferida, né? Não importa que tipo de ferida você tenha, Jesus está pronto para te curar de todas elas. E muitas vezes eu vejo Satanás impedindo as mulheres de lerem a Bíblia, porque elas acreditam que não vão entender. Até uma pessoa falou aqui: mas eu leio a Bíblia e não entendo. E quantas pessoas se afastam da palavra de Deus porque não acham que vão compreender, ou não acham que vão conseguir fazer com que aquilo ali transforme a vida delas. Isso é um engano de Satanás, isso é uma mentira de Satanás. Essa é a primeira mentira que tem que cair por terra nessa manhã. É a mentira de que você não vai conseguir entender a Bíblia, porque Deus vai se revelar para você. Eu queria incentivar todas as mulheres que estão assistindo a gente a comprar essa Bíblia da Mulher. Por quê? Quando a gente começou o Projeto Amor, a Bíblia da Mulher
da Sociedade Bíblica do Brasil. Quando a gente começou o estudo bíblico, nós começamos com mulheres que nunca tinham lido a Bíblia. E nós oramos e buscamos em Deus qual seria uma Bíblia de leitura para que as pessoas lessem e entendessem. E a Bíblia da Sociedade Bíblica, ela tem vários estudos direcionados à mulher, à mamãe, à esposa, à nora, à filha, a todos os papéis que a mulher exerce na sociedade. Nós éramos 13 mulheres lendo a Bíblia. No meio da pandemia, nós fizemos um batismo, porque todas elas foram batizadas pelo Espírito Santo e entenderam. Mulheres que não eram evangélicas, mulheres às vezes de outras religiões, né? Todas elas tiveram uma experiência sobrenatural lendo a Bíblia. E eu sou essa mulher. Com 6 meses que meu marido se converteu, após ter lido quase a metade da Bíblia, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Então, a palavra de Deus, ela não é domínio nem do pastor, nem do padre, nem do líder, nem do diácono. A palavra de Deus, ela é acessível a todos nós. E nós estamos num país onde nós temos a liberdade de ler a Bíblia e de pregar a palavra de Deus. Isso já tinha que valer para a gente como um grande tesouro. Porque em muitos países, como a Flaviana, sua irmã, que falou semana passada, morou na China, em muitos países não há liberdade de se falar a respeito da palavra de Deus. Então, isso já deveria ser para nós um grande tesouro. E a palavra de Deus, ela é um tesouro, porque à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, ela contempla todas as áreas da nossa vida. Amém. Então, a gente falou aqui sobre a violência autoafligida, que é aquela violência que eu sofro das minhas emoções, de nunca ter rompido com aquelas dores do passado, ou não conseguir romper com as minhas dores do presente. E eu queria dar uma palavra, que está em Gálatas 5, no verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O nosso projeto chama amor, porque a gente só pode combater a violência com o amor. E o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Amém. O diabo atua na nossa vida através do medo, desconstruindo a nossa identidade em Deus e nos levando para um lugar de cativeiro das nossas emoções, da baixa autoestima e da impotência em lidar com os nossos desafios familiares, emocionais, psicológicos e profissionais. Mas nessa manhã, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui, as que vão nos ouvir ainda, os homens, que Amém. Deus pode te tirar desse cativeiro. Procure uma pessoa que possa estar te ensinando a palavra de Deus. Você pode assistir às lives da Flávia, você pode entrar na nossa sala, que vai funcionar a partir da semana que vem, compartilhar conosco as suas dores, ouvir palavras, entender como que Jesus pode ressignificar, andar com pessoas que confessam a mesma fé. E você vai ser curada nas suas emoções, nas suas feridas, e Deus pode te usar como Ele me usa hoje. A Flávia falou que eu já às vezes sou usada na vida de algumas pessoas, e eu muito me alegro em cada ferida que Jesus curou no meu corpo. Cada ferida que Ele fechou, hoje serve de consolo para alguém. Se não servisse para ninguém, servisse apenas para um ser humano, e essa pessoa conseguir ser liberta de um cativeiro através de uma cicatriz que eu mostro para ela, já valeu todo o meu sofrimento. Então, não é que eu me alegro de sofrer, é que Jesus ressignificou todas as minhas dores. E hoje eu posso falar para as mulheres que foram, às vezes, estéreis, né? Eu fui uma mulher estéril por 15 anos, para a mulher que foi violentada patrimonialmente, para a mulher que foi violentada emocionalmente, psicologicamente. Eu trabalhei numa instituição financeira por anos e sofri muito assédio moral,
porque eu era a única mulher na diretoria que eu trabalhava, só existiam homens, e eu sofri muito assédio moral naquela época. E eu olhei para aquilo tudo e falei assim: não, eu não quero isso. Porque Jesus verdadeiramente me chamou para ser livre. Amém. Eu não vou me submeter a esse cativeiro por dinheiro. Eu sou livre. E eu Amém. posso decidir sair desse cativeiro. E eu decidi sair desse cativeiro. E você que está me ouvindo a Flávia, saiba que Deus pode te tirar. E você pode romper qualquer ciclo de violência que você sofreu quando você era criança, ou às vezes que você ainda está sofrendo, seja no núcleo familiar, seja na sua vida profissional. Você pode, porque Deus disse que você é imagem e semelhança dele. Então, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Era isso, Flávia, que eu tinha para compartilhar. Amém. Uma outra Amém. coisa que eu não queria deixar de falar, que nosso tempinho está acabando, é que nós temos a nossa página também no YouTube, onde as pessoas que estão nos assistindo vão poder assistir um Zoom com o pastor Paulo Júnior falando sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Então, ele fala sobre esse tema da espiritualidade emocionalmente saudável. Lá tem um testemunho também, meu e do Enzo, sobre os nossos desafios matrimoniais. Lá você vê também Maurício Cunha, que trabalha no Ministério dos Direitos Humanos com a Damares, falando sobre as violências que as crianças são submetidas e os adolescentes. Se você é mãe de criança ou adolescente, entra na nossa página no YouTube, assista a live com Maurício Cunha, ensinando como que o violentador atua na vida das crianças. Como mães, nós somos fundamentais para entender que a violência contra as crianças ocorre em 90% de pessoas próximas da família ou de figura paterna. Então, nós somos as pessoas que vão evitar essa circunstância na vida dos nossos filhos e dos adolescentes. É isso, querida. Queria agradecer, né? Tem gente perguntando aqui, ó, qual é essa página que você está falando do canal do YouTube? É também Projeto Amor? No YouTube é P Projeto Amor, no Instagram P Projeto Amor, no Facebook P Projeto Amor. E se você quiser nos enviar um e-mail, é pprojetoamor@gmail.com. Nós vamos te apoiar. Se você precisar de auxílio jurídico, emocional, nos procure, que nós estamos aqui para ajudar vocês. Amém. E eu quero deixar aqui, né, um versículo lá em Salmo 126, né, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Que a palavra de Deus essa manhã, né, que nós ouvimos aqui o testemunho da Lalá, que ela traga para nós essa certeza no coração e na nossa mente, que a partir do momento que nós desejamos semear com o Senhor, Ele muda a nossa história. Ele muda a nossa história de dor para uma história de vitória. Como você disse aqui, né? Ele muda a ferida para um ministério. Ele faz daquela ferida um ministério. E quando nós decidimos chorar pela nossa família, clamar ao Senhor para que Ele tire a nossa família desse cativeiro espiritual, porque quando a mulher está no cativeiro espiritual, toda a família está no cativeiro espiritual. Verdade. Os filhos estão no cativeiro espiritual. É incrível como Deus deixou, né, a mulher como o equilíbrio do seu lar. Então, saiba que quando você sair desse cativeiro de mentiras que Satanás tem falado na sua mente,
que você precisa ser uma super mulher, que você precisa ser bem-sucedida, que você precisa estar muito bem vestida, que você precisa ser melhor do que o seu marido, que você, para ele te valorizar, que você precisa ser uma mulher independente para os seus filhos te admirarem, que você precisa disso e daquilo, né? São tantas mentiras que hoje o mundo tem contado na nossa cabeça. Mas quando a gente decide sair semeando, o Senhor traz de nós de volta como um sonho, né? Ele fala aqui que é como um sonho. E muitas vezes a gente não consegue ter fé para enxergar que esse sonho vai ser realizado na nossa vida. Quantas vezes, quando nós estamos nesse cativeiro espiritual, nós não conseguimos ter a visão de fé, de que Deus já está fazendo, né? Eu creio que Deus já está fazendo aqui nessa live, Deus começou a fazer na sua vida. Amém, eu Deus creio. começou a trazer à sua mente, né? Quando você toma consciência de que você estava no cativeiro, porque o que eu vejo também são muitas mulheres que não sabem que estão dentro desse cativeiro. São até mulheres cristãs que estão na igreja, né? Mas não estão cumprindo o propósito do Senhor para a vida delas. Teve uma São pessoa mulheres... que perguntou aqui, Flávia, a diferença de violência psicológica para violência moral. E eu vou falar algumas palavras que vão te colocar no ambiente onde você vai entender que você pode estar sofrendo uma violência psicológica. Quando você for humilhada, ameaçada, manipulada, isolada, vigiada, perseguida, insultada, ridicularizada ou violada na sua intimidade, você pode estar sofrendo um tipo de violência psicológica. E a violência moral, ela é um pouco diferente. A violência moral é quando alguém te difama, te injuria ou levanta alguma calúnia contra você para te desmerecer. Em ambas as circunstâncias está o quê? Um sofrimento que causa a interação dessa pessoa com você. Então, se você está debaixo de um tipo de violência em que está gerando dor e sofrimento, às vezes você vai precisar de uma ajuda psicológica também. Porque você às vezes está até se punindo, se auto-afligindo. A gente tem relatos de mulheres que se cortam, jovens que se cortam. Então, é muito importante também a gente falar da figura do psicólogo. E o psicólogo tem que ser um terapeuta cristão, né, Flávia? Porque isso também faz diferença. Para nós que estamos falando aqui de mulheres que são cristãs, que creem na palavra de Deus, é importante que o terapeuta tenha essa convicção. Porque a gente sabe que tem a dor física, a dor emocional e a dor espiritual. Não há terapeuta que vai conseguir resolver aquilo que às vezes está na área espiritual. Então, nós precisamos também de alguém que tenha visão do mundo espiritual para te libertar, porque às vezes você não está só adoecida emocionalmente, você está precisando de uma libertação espiritual. Amém. Amém? É isso. Amém. E aqui em 2 Reis 17, 6 a 23, diz assim, que o Senhor permitiu que Israel fosse levado cativo e conduzido ao exílio por causa da sua desobediência. Você já se descuidou em fazer o que Deus lhe pediu que fizesse, permitindo que o pecado entrasse em sua vida? Não deixe que o inimigo, o diabo, o conduza ao cativeiro do pecado e da desobediência, porque isso só leva à destruição. Então, tem cativeiros que nós mesmos nos colocamos nele. É verdade. O cativeiro da desobediência, do pecado, né? O cativeiro que nós nos encontramos porque sabemos aquilo que é certo, sabemos o que Jesus deseja para nós, mas não nos colocamos em obediência, né? E nós vamos ser cobrados por isso, né? Nós vamos ser cobrados. E eu quero terminar essa live, Lala. Eu queria que você orasse por essas mulheres que estão aqui na live. A gente teve, né, quase 80 mulheres aqui. Eu tenho certeza que Deus fez grandes coisas nessa manhã.
E eu tenho certeza que algumas chaves, né, já começaram a destrancar esses cadeados emocionais. Em nome de Jesus, eu queria que você orasse com todas essas mulheres que ficaram aqui. Eu vou deixar a live salva no meu IGTV. É só entrar no meu Instagram que vai ver, né? Então, se você quiser indicar para alguém, eu sempre peço isso para que outras pessoas sejam alcançadas por Jesus. Então, tira uma fotinha aqui minha e da Lala, ou então vai lá, compartilha com a setinha lá nos seus stories para que outras pessoas vejam o testemunho da Lala e que outras vidas, né, possam ser libertas, né? Que a gente possa semear também em outras vidas. Então, Lala, você tem 3 minutinhos aí. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Agradecer a todo mundo que ficou aqui na nossa live conosco. E só te pedir que você faça essa oração para essas pessoas que estão se sentindo presas, mas que Jesus começou a libertar a partir desse momento. Amém. Senhor, obrigado, porque o Senhor disse na sua palavra que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, o Senhor estaria aqui conosco. Nós sabemos que esse projeto da Flávia, assim como o Projeto Amor, nasceu no seu coração. Amém. E mesmo que através do mundo digital, Senhor, nós podemos ensinar para todas essas mulheres que você pode romper com os seu cativeiro, mesmo que seja através do mundo digital, o Senhor pode entrar e fazer grandes coisas na nossa vida. Senhor, nós colocamos na sua presença, na cruz do Calvário, ali onde Jesus venceu por cada uma de nós, Senhor. Todas as mulheres que estão assistindo ou que irão assistir essa live, que terão acesso a esses projetos, o projeto da Flávia, o projeto Amor. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Abre a mente e o coração, Senhor. Tira as escamas dos olhos. Se que de alguma forma, Senhor, tiver alguma mulher aqui cega, Senhor, que não está enxergando, algum homem, alguma criança, adolescente, idoso, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que o Teu Espírito Santo pode ir, soprar um sopro novo de vida, da água viva, como o Senhor deu para aquela mulher samaritana e ressignificou toda a vida dela, Senhor, que era totalmente destruída emocionalmente, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã agradecer pela oportunidade da internet, pela oportunidade da live, pela oportunidade de ter te conhecido um dia e ter tido as nossas vidas ressignificadas, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos declarar vida na vida de todas as mulheres, de todas as pessoas que estão aqui conosco, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus da Flávia, o meu Deus, o Deus de todas as mulheres que estão aqui. Ainda que elas não te conheçam, Senhor, que elas possam vir a te conhecer, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E que muito mais o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém? Amém, Lala. Obrigada, viu? De nada. Eu vou encerrar aqui para não encerrar na nossa cara aqui. Tá. Um abraço. Obrigada, viu? Fica com Deus. Tchau, meninas.